Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta aqui, da Convicção Editora. Estamos na lição de número 8, cujo tema é A Responsabilidade é Pessoal. Não sei se aparece para você de uma forma nítida. Não sei também se está utilizando o celular ou, quem sabe, o notebook, quando não, uma TV, mas é importante que você tenha em mente a temática que a gente vai trabalhar, que é justamente a responsabilidade. Só é possível ser responsabilizado por algo alguém que seja de fato livre. Neste caso, nós, como temos o livre arbítrio, somos responsáveis pelos nossos atos. Caso contrário, nós não poderíamos ter condições alguma de sermos responsabilizados, porque não somos robôs. Nós não trabalhamos no automático. Nós não temos um programa dentro de nós que vai, então, dizer o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Mas nós somos seres livres, responsáveis, e eis aqui a nossa temática. O texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. É este aqui que se encontra em tela. Vou fazer o destaque, você vai acompanhar a leitura. Contudo, eu me livrarei da minha aliança. Quem diz isto? Deus, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. É bom que se diga que o Antigo Testamento fala sobre a primeira aliança com o povo de Israel. Acontece que a revelação é progressiva e nós vamos encontrar em o Novo Testamento a segunda aliança, que é tanto para crentes, no sentido de serem judeus ou gentios, porque todos nós formamos agora um só povo, isto é, o povo de Deus é a igreja de Cristo Jesus, composta de pessoas de todas as raças, tribos, nações, etnias, etc. E tal. E é isto que a gente aprende com a palavra de Deus. Agora, após essa leitura, a gente vai poder trabalhar um pouquinho sobre esse elemento contido, falando aqui sobre uma aliança eterna, etc. E tal. Vou fazer a leitura, primeiramente, da nossa introdução, página de número 38, que nos diz assim: o profeta Ezequiel estava vivendo os primeiros anos da deportação para a Babilônia e apresentava uma mensagem falando que a sentença de Deus estava selada e que Jerusalém certamente cairia devido aos pecados nacionais. É bom que se diga que, embora uma profecia viesse a um indivíduo, sempre o objetivo da parte de Deus era alcançar todo o Israel, ou ainda o Israel nacional, ou seja, a nação inteira. Ou seja, Deus não vem através de uma profecia, de uma visão, ou até mesmo por meio do profeta, falar a um indivíduo e ele, por si só, vai ser beneficiado com aquela revelação da parte de Deus. Não. Sempre, ainda que seja diretamente voltado para alguém, mas tem como objetivo abarcar, vou dizer assim, todo o povo de Deus. Dito isto, a gente prossegue dizendo o seguinte: retorno aqui à leitura, porque diz: embora, porém, o juízo estivesse se cumprindo naquele momento, e apesar de todo o fatalismo e do meio social e espiritual completamente pervertido, a justiça do justo seria considerada por Deus. Deus não condenaria ninguém por causa dos erros dos outros. Foi com essa perspectiva
que entrou o novo enfoque da mensagem de Ezequiel, a responsabilidade pessoal. Quando a gente se depara com o capítulo 16, a gente precisa entender que Israel é descrito como uma esposa adúltera. Uma esposa adúltera que se entrega à prostituição com os egípcios, os assírios e babilônios. Qual seria o castigo desse adultério espiritual cometido por Israel? O castigo seria o seguinte: viria pelas mãos dos próprios, entre aspas, amantes que procurou. Israel não fez aliança com os assírios, não fez aliança com os babilônios, não fez aliança com os egípcios, se tornaram amantes, espiritualmente falando. Pois bem, eles seriam instrumentos de Deus, no caso, sobre o próprio povo de Israel. De uma forma mais específica, Deus vai usar a Babilônia. A imagem aqui, colocando Israel como uma esposa adúltera, pode parecer um tanto forte para o nosso tempo. A gente vive num período chamado pós-moderno, mas a escolha aqui é de uma metáfora muito apropriada para a época. Em seus relacionamentos internacionais, Israel tinha rapidamente absorvido outras religiões, outras crenças e até mesmo práticas. Muitas das coisas contidas dentro do povo de Israel eram provenientes de, não apenas de resquícios, mas de coisas que haviam em outras nações, como nesses casos citados, no Egito, na Síria e na Babilônia. Desta forma, o seu relacionamento com outras sociedades o tinha exposto a muitas ideias pagãs. E algumas dessas práticas incluíam o sacrifício de crianças e adoração a ídolos. Veja ao ponto que Israel chegou. Um povo que tinha a aliança de Deus, cuja aliança era uma instrução divina. Eu digo sempre que é uma manifestação bondosa da parte de Deus para o povo de Israel. Além de dar instrução espiritual, dava também direção para o povo. E ainda assim, eles saem do caminho do Senhor e buscam atalhos. Busca no Egito, na Assíria, quando não na Babilônia, o estabelecimento de alianças e vai trazer no bojo muita crendice, muita prática perniciosa pagã. A gente fica de queixo caído. Como é que pode Israel fazer um negócio desse? A gente não precisa se dirigir à história, nesse abismo histórico, porque são milhares e milhares de anos. A gente pode olhar para a nossa própria realidade através da igreja evangélica brasileira. A que ponto nós chegamos? Percebam que muitas vezes nós estamos literalmente trazendo o mundo para dentro das igrejas. O mundanismo adentra sorrateiramente, de maneira sutil, bem devagar, e vai impregnando as nossas mentes e contaminando o nosso coração. E a gente, crente, que está abafando, está agradando a Deus, mas quando, na verdade, nós estamos nos moldando ao padrão estabelecido pelo sistema do mundo. Nós éramos para influenciar a sociedade, mas muitas vezes somos influenciados por ela. A gente tem filhos crentes
eles vão adentrar para as universidades, faculdades, e nós ficamos preocupadíssimos, porque eles poderão sofrer ataques de todos os modos e de diversas maneiras. Mas, olha só, se a gente instruir o nosso filho no caminho que deve andar, se a gente incutiu na mente deles os princípios cristãos, deveria ter uma preocupação assim tão grande da nossa parte? Nós deveríamos confiar mais em Deus, se é que fizermos o trabalho direito. Agora, muitas vezes, nós deixamos a desejar. Falamos muito sobre ética cristã, princípios bíblicos, mas na prática, nós fazemos disto um self-service. A gente escolhe alguns princípios que nós vamos adotar e que naquele momento vale a pena ser colocado em prática. Mas aquele princípio que a gente acha incômodo naquele momento, a gente não. Eu não vou praticar, eu não vou colocar em prática, eu vou, então, fazer conforme o meu entendimento, segundo o meu próprio querer. A gente faz uma lambança, essa é a grande verdade. A gente, ao invés de influenciar na arte, na cultura, influenciar na sociedade de um modo geral, ficamos fugindo, isso mesmo, fugindo do mundo. Mas quando, muitas vezes, vários elementos mundanos já se encontram dentro das nossas igrejas. A gente precisa entender, meus irmãos, que a igreja cristã não pode, em hipótese alguma, se acomodar e se moldar à forma do mundo. Isto não apenas na área da liturgia, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente quer falar uma linguagem mais, vou dizer assim, não apenas mais jovial, e a gente cria não, a gente adota um outro vocabulário, mas nem parece que é crente. A gente só fala cheio de gírias. Ah, é porque a gente tem que falar gírias para alcançar outras pessoas. Tudo bem. Mas falar gíria até dentro da igreja, quando você está com um grupo específico, se é para se fazer entendido, fala a linguagem dele. Bem, perfeito. Estou com a pessoa e não abro. Concordo. Mas agora fazer desta gíria, o seu vocabulário, como se fosse um padrão para a sua vida, aí já é outros 500. A gente chegou a um ponto que nós temos hoje igrejas cujas paredes são escuras. As lâmpadas apagam. Eu mesmo participei de um congresso e, na hora da leitura bíblica, estava com minha Bíblia impressa em mãos. Quando abri, as luzes apagaram, um fumaceiro lá no palco, né, mais púlpito, né? No palco começou a sair uma fumaça enorme, começou a contagiar todo, enfim, adentrar, né, espalhar por todo o ambiente. O jogo de luzes parecia mais uma discoteca. Quando adolescente, não era crente, eu fui numa discoteca. Eu queria saber como é que era. Era chamada matinê. Isso mesmo. Nem sei se tem hoje, mas era dessa forma. E fiquei encantado com aquele jogo de luzes, tinha fumaça, tudo escuro. O ambiente era propício para isso. Hoje, vez ou outra, quando me deparo num ambiente que deveria ser de culto, não somente paredes escuras, luzes apagadas, aquelas cores, aqueles holofotes tudinho de várias cores, e tal, me lembra a discoteca, que não tem nada de cristão. Mas as pessoas fazem isso para atrair as pessoas.
Por que as pessoas fazem estas coisas? Porque diluem o Evangelho, não leem a Bíblia corretamente, não estudam com seriedade, não meditam na palavra de Deus, não aplicam as suas vidas. Aí fica aquele evangelho diluído. Um colega pastor falava que era uma xaropada desse nível, e quer oferecer para as pessoas. Aí o pessoal pega aquela xaropada, não gostei não. Esse evangelho aguado, diluído, ai, um sabor horrível. Aí precisa de atrativos. Aí a gente inventa um monte de coisas. Coisas que até atrás eram tidos, entre aspas, como pecados. Não estou taxando-os como pecados, mas muitas vezes são práticas que não estão alinhadas com a questão cristã. Mas tem uma coisa a dizer. Infelizmente, quando você estuda a história do cristianismo, a gente observa que o cristianismo ele acaba absorvendo as culturas, e é isso que acontece no nosso tempo. Não é diferente. Absorve as culturas. A gente absorve doutrinas e ensinos de outras religiões que adentram, porque muitas vezes na nossa comunidade não tem um estudo sério e sistemático da palavra de Deus. A gente tem muito oba-oba, muita celebração, mas pouco ou quase nenhum culto na vida. Antes mesmo de haver um culto num ambiente designado para tal, é necessário ter um culto na vida. A gente precisa conhecer o Senhor, adorá-lo pelo que Ele é, e entender que a implicação da adoração é nada mais, nada menos do que o trabalho, é o serviço real. A gente trabalha para o Rei, a gente está à disposição do nosso Senhor para fazer tão somente a vontade dele. Se porventura a sua igreja tem jogo de luzes coloridas, semelhantes àquela discoteca que eu falei, tipo a matinê que foi exemplificada aqui, se tem parede preta, etc e tal, não fique melindroso, não precisa ficar chateado, mas eu estou apenas colocando que coisas que eram tidas como, vou dizer assim, não compatíveis com a fé cristã, vai entrando aqui, acolá, e daqui a pouco todo mundo fala assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tanto não tem nada a ver, e às vezes a gente olha para um crente, ou um não crente, e não tem nenhuma diferença. O comportamento é o mesmo. Aí quando você se reporta lá ao Antigo Testamento, diz assim, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Percebeu? Biblicamente falando, existe uma diferença. Se você não é diferente no trabalho, em casa, na igreja, na sociedade, diferente no sentido de no seu comportamento, que você tem princípios cristãos. Se você se assemelha a uma pessoa que não é cristã, é porque você ainda não nasceu de novo. Aí Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo. É preciso nascer do alto. É preciso desse novo nascimento, dessa regeneração. É preciso, como uma nova criatura, andar em novidade de vida. É isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Quando a gente prossegue no capítulo 16, vamos ver que tem práticas condenadas nesse capítulo, que inclui atos sexuais com ídolos e também prostituição como parte do culto. A que ponto o povo de Israel chegou? E parece que a prostituição, como parte do culto,
que tinha sido parte do ritual nos lugares altos, isto é, nos santuários, nos montes, veio a ser praticada abertamente nas ruas de Jerusalém. É o que a gente vê no capítulo 24, versículo de número 25. Eu vou aqui fazer a localização desse versículo, 24, versículo de número 25, que nos diz assim: E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia... Não, eu me enganei aqui, é o capítulo 16, versículo 24 e 25. Agora sim. Que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura e alargaste os teus pés a todo que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Veja bem, quem é que fez uma coisa dessa? O povo da aliança, o povo escolhido. Alguém vai dizer assim, nos dias atuais, só Jesus na causa. E por aí, lá no antigo Israel, só Deus na causa. A gente vai ver o amor de Deus para com o seu povo, que vai ser frequentemente comparado ao amor de um marido para com sua esposa, porém, quando um marido, como ser humano mortal, pode rejeitar, desprezar e até mesmo odiar uma esposa promíscua, infiel, Deus é paciente e justo e se lembrará de suas promessas a seu povo, mesmo quando este se desviar. Não só como são as coisas. Vou fazer agora a leitura de algumas partes da revista que nos diz assim: no exercício do ministério profético, Ezequiel tinha consciência da história e do contexto do povo. É sempre assim: um profeta enviado por Deus não ignora a realidade para a qual ele foi chamado a pregar. Aliás, o profeta tinha esta incumbência de falar o recado de Deus, ou seja, transmitir a mensagem. Ele apontava o erro, mas mostrava o caminho, isto é, a solução baseada na própria palavra de Deus. E hoje, o que nós fazemos? Como pastores, diáconos das igrejas batistas, como membros, como professor de EBD, a gente, quando vê alguém próximo ao despenhadeiro, ao precipício, a gente avisa: ô rapaz, sai daí, pode, pode cair. E se cair, ó, não vai apenas se machucar, vai se dar realmente mal. Ou a gente ignora o fato, ignora o perigo e não faz essa advertência para o nosso próximo. Mas a pergunta é a seguinte: será que a igreja evangélica ela quer realmente pessoas, homens e mulheres de Deus, que apontem os erros e mostrem o caminho a ser seguido, um caminho de arrependimento, um caminho que vai implicar na solução, ou quando não, na salvação física, quando não espiritual, partindo do princípio que a pessoa ela ainda não é uma pessoa crente, ela ainda não tem vida com Deus. Será que essas pessoas têm voz na igreja evangélica? Será que essas pessoas são ouvidas? Ou a gente é tipo daquela pessoa que gosta de correr atrás só de promessa? Tudo que é bênção,
penso sobre bênção, eu recebo essa expressão que as pessoas estão utilizando. Aliás, sou um tanto meio, um tanto quadrado, mas tem coisa que eu não entendo. Vez ou outra alguém fala assim, pastor, pega a visão. Eu pego o quê? Receba o quê, rapaz? Mas isso é uma questão minha. Mas eu prossigo aqui dizendo algo que o próprio autor fala sobre a narrativa que eu coloquei em tela agora há pouco. A narrativa começa lembrando que ninguém teve piedade de Jerusalém ao nascer, pelo contrário, tiveram nojo. A gente observa isto no versículo de número 5. Deixa eu ver se a gente localiza aqui, já que é o mesmo capítulo, tá bom? Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada a pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Ou seja, e continuou indicando que o Senhor, ao ver aquela menina em estado tão deplorável, decidiu cuidar dela, levando e ungindo com óleo, conforme o versículo de número 9. Passamos a leitura. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Porém, o mais importante foi que foi o feito com ela um juramento e uma aliança. No versículo 8, deixa claro, e passando tu, e passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Passou a pertencer a Deus. E Deus não considerou a situação inicial em Israel que se encontrava, mas decidiu torná-la muito bela e cheia de esplendor, elevando-a à realeza. Capítulo 16, a gente está no versículo de número 13. Vamos fazer a leitura? E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor da farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. O que aconteceu em seguida, contudo, foi que a menina, agora já mulher, colocou sua confiança em sua própria beleza, em sua própria fama, conforme o versículo de número 15, está na sequência aqui, ó, versículo 5, 15, você pode pausar o vídeo e fazer a leitura, e passou a usar de seu encanto, prostituindo-se de forma abominável, edificando o quê? Lá no versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi lido. Um altar em todo canto do caminho. Aquele versículo que, em todo lugar, vou dizer assim, lugares altos, havia realmente uma adoração não mais a Deus, mas aos ídolos ou aos deuses. Esse é o cenário descrito, que é Ezequiel, um homem íntegro, que vai não, é levado até a Babilônia posteriormente e vai continuar a falar a respeito da palavra de Deus sobre a condição do povo. No capítulo 16, versículo 60 a 62, é isso aqui, vou até lá no final. Eu não vou fazer nenhum tipo de corte, por uma questão de tempo. Hoje é um feriadão, feriado nacional, proclamação da República, por volta de umas 3 horas da tarde, deve estar na plataforma do YouTube este vídeo. Mas no versículo 60 a 62 diz assim:
Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. 61. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, ou as menores do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pela tua aliança. E versículo 62. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Fiquemos com este primeiro tópico. Vamos adentrar agora no tópico que fala sobre provérbios sobre uvas verdes. Diante da realidade apresentada, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ezequiel, dessa vez questionando um dito popular. E qual é o dito popular? Encontra-se em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 2, e diz assim: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vale a pena ler o versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. É verdade que Deus vai tratar cada um de acordo com o que ele mesmo fez. A gente vê isso também no capítulo 16, versículo 59. Isso mesmo. A gente vai localizar aqui e fazer a leitura juntos. Versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. E até por causa disto, tal provérbio de Israel não deveria ser mais citado. Vou agora para Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 3. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Foi lido e relido agora há pouco. E deveria ficar bem compreendido que no relacionamento com Deus e os seus mandamentos, porque não tem como relacionar-se com Deus desconsiderando os mandamentos divinos. Toda a responsabilidade é pessoal. Não é à toa que no capítulo 18, no versículo de número 20, o que nos diz a palavra de Deus? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Dito de outra maneira, a responsabilidade é pessoal. Aquele ditado popular ou aquela parábola, conforme mencionado no texto bíblico, não vai se perdurar mais em Israel, no meio do povo. Então, de maneira bem didática, Deus explicou por meio do profeta como se daria a disposição das distintas situações. Situação 1, um homem que age com retidão e justiça, mantendo-se íntegro em sua vida, certamente viverá. Situação 2. Se o filho desse justo se desviar, ele individualmente ele será culpado por sua própria morte, conforme o capítulo 18, versículo 13. Situação 3. Se depois o filho que se desviou observar os erros do pai e se voltar e não cometer coisas semelhantes, certamente viverá. Capítulo 18, versículo 17. E o autor vai trazer alguns exemplos de Noé, Daniel e Jó. Eu não vou tratar aqui, nem fazer a leitura desses exemplos, por uma questão de tempo, mas passarei de imediato para o próximo tópico, que é um alerta
contra os falsos profetas. Desta forma, quero localizar aqui o versículo de número capítulo 13, deixar aqui no versículo de número 2, isso mesmo. Qual é o alerta contra os profetas? Uma situação específica, porém, deveria merecer cuidado, um cuidado diferenciado. Por parte de quem? Por parte daquele que receberam a mensagem de Deus, Ezequiel, o profeta. A ordem veio diretamente da palavra do Senhor. O que nos diz, então, o versículo 1 e 2, para a gente se situar. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Deus usa o seu profeta legítimo, autêntico, chamado Ezequiel, que tem um relacionamento com este, e manda profetizar contra profetas que têm profetizado com seus corações. Como é que se dá mais ou menos hoje os chamados, entre aspas, profetas do coração? Às vezes, pessoas sinceras, tementes a Deus, que conhecem uma pessoa ou outra, quando não vê crescer, e percebe que o caminho agora percorrido por aquela pessoa que tem sido acompanhada durante anos e anos, é um caminho que conduz à destruição. Deus não falou nada para si, no seu coração sequer, vou dizer assim, de uma forma direta, porque a revelação de Deus está completa, esta é a grande verdade, mas a pessoa sente em seu coração o desejo de ajudar aquela e diz: olha, o Senhor está me mostrando isso, falando isso, toma cuidado, não faça tal coisa. Aceita até Jesus. Olha só, é um profeta do coração. Vez ou outra, na adolescência, juventude, eu me deparei com situações assim. Não é que Deus estava trazendo uma palavra direta, específica, para aquela pessoa a fim de falar comigo, mas a pessoa me conhecia, via que era um jovenzinho, queria o meu bem, e até usava o nome de Deus. Não era em vão, porque o objetivo era fazer com que a gente saísse daquele mau caminho, daquela escolha má, etc. E tal. Mas os profetas de coração, vamos dizer assim, nos dias atuais, mal comparando, seria esse tipo de pessoas. Mas acontece que nós não temos mais profetas nos moldes do Antigo Testamento, nem do Novo. Por quê? Porque a palavra de Deus vinha diretamente com revelação divina ao profeta. Hoje, a revelação está completa. O cânon está fechado. Deus não se revela mais. Não há mais revelação. Existe a suficiência das Escrituras. Acontece que alguém pode perguntar: bom, segundo o seu entendimento, Deus não se revela mais, porque a revelação está completa. Então quer dizer que Deus não fala hoje? Sim, Deus fala. Deus fala mediante a sua palavra. Mas não vai haver uma revelação direta e nova, porque tudo aquilo que Deus julgou necessário para toda a humanidade, ele inspirou o conteúdo, porque a Bíblia, em termos de conteúdo, é inspirada por Deus, conduziu homens, isto é, moveu homens pelo seu espírito, para que deixasse escrito, redigisse, e hoje nós temos a revelação completa. A gente crê na suficiência das Escrituras. A gente não fica dependendo de revelação fora das Escrituras, mas nos reportando e nos voltando sempre para a palavra de Deus. Aliás, o Espírito Santo de Deus jamais
vai nos conduzir para fora das Escrituras, para outros tipos de revelações. Por quê? Porque a Bíblia é o livro do Espírito Santo que ele usa. O livro que Deus, o Espírito Santo usa, o instrumento, é a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo vai nos conduzir para aquilo que ele mesmo preparou. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz assim: Pai, na sua oração, santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. A Bíblia nos santifica. A Bíblia purifica o nosso coração, a nossa mente. A Bíblia nos instrui. A Bíblia nos ensina. A Bíblia é suficiente para nós. Não é à toa que a gente fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Lembra da oração de Jesus, dita agora há pouco? Pai, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é verdade. Pois bem, o Espírito Santo há de nos guiar, nos conduzir, nos direcionar para a Bíblia Sagrada. Estou com ela aqui, o exemplar. É para a Bíblia, não é para fora dela. Havia profetas do coração aqui, mas que, na verdade, eram falsos profetas. Não eram profetas segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Nada disso. E veio profecias contra esses homens. No versículo 6 deste mesmo capítulo, a gente pode ler um pouco mais para entender em que consistia. Viram vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Tinha adivinhação o quê? Mentirosa. Falaram que Deus disse, mas não disse nada. É mentira. Mentira tem um pai. O diabo é o pai da mentira. Quando a pessoa diz hoje em dia que Deus está falando diretamente com ela, quando Deus não está mais revelando, é uma mentira. Ela está enganada. Foi ensinada dessa forma, ela aprendeu assim e continua no erro. Agora, eu posso garantir para cada um que está me ouvindo. Pode ser pouquíssimas pessoas. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é completa. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. Se é tudo isso, por que a gente não fica só com ela? Por que a gente, vez ou outra, recorre a alguns expedientes que não estão nela? Ah, são pessoas bem intencionadas. Sim, não estou falando que seja o contrário, não. Mas na Bíblia, nós temos segurança, porque a Bíblia é um documento fidedigno. Você pode confiar plenamente, de olhos fechados, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus para todo e qualquer homem, em todo e qualquer lugar e época. Versículo 8, 9, vamos prosseguir na leitura. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto eu, o Senhor, eu sou contra vós, diz o Senhor Deus,
E a minha mão será contra os profetas, que são, na verdade, falsos profetas, que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel. Nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Contra os falsos profetas, estava se levantando, sabe o quê? A ira do Senhor. Se de um lado, cada um do povo consultava os falsos profetas, fazia, porque conforme diz no capítulo 14, versículo 3, deram lugar no seu coração aos seus ídolos. Quando a gente cria ídolos em nosso coração, a gente está mais suscetível a buscar falsos profetas, falsos pregadores, falsos ensinos. É o que a gente aprende com a palavra de Deus. Por outro lado, os profetas entristeciam os justos com falsidade, fortalecendo as mãos dos ímpios. Capítulo 13, versículo 22. Para fechar esse tópico, vou fazer a leitura conforme a página de número 41. Considerando assim a responsabilidade pessoal tanto do profeta quanto do povo, e que ambos puseram a maldade diante de si, conforme o capítulo 14, versículo 4, o Senhor determinava que o castigo seria igual, tanto a um contra a outro. A razão desse castigo severo para os profetas foi apontada pelo próprio Senhor. Imagine só que haja uma chamada igreja, denominação ou comunidade, seja lá o nome que tiver, e tenha lá no seu arcabouço, chamado doutrinário, doutrinas, vou dizer assim, estranhas à Bíblia. Aquelas doutrinas que não alinham com a Escritura. Vamos supor que existam comunidades, igrejas, locais desse tipo. Aí a pessoa já começa a ter ídolos em seu coração, indicando que o Senhor não está entronizado na vida, e ela quer o famoso jeitinho brasileiro, se dar bem em tudo. Ah, eu vou entrar para esse local aqui porque eu vou me dar bem. Entra até naquele toma lá da cá, uma barganha com Deus, dá lá a sua oferta, desejando obter muito mais, e assim, tá certo. A pessoa busca um lugar deste, vai colher frustração. Não vai ser realizado como um indivíduo. A sua própria desgraça vai ser a escolha feita em buscar nesses lugares esse tipo de doutrina ou ensino. Talvez a maior punição para as pessoas que buscam, pessoas que não têm o coração, como dizer assim, afinados com Deus, é justamente os próprios falsos profetas. E é a punição. Vai pagar um preço terrível, gente. Você vai se dar mal. E pior, não vai desfrutar de um relacionamento sério com Deus, legítimo, não vai ter um estudo bíblico extraído a partir realmente das Escrituras e não vai ter satisfação na sua vida, porque se ela entra num lugar como este e ela faz inúmeras campanhas para obter algo e ela não consegue, sabe o que vai ser dito para ela? Você fez, mas não teve fé. O erro está com você. Enquanto isso, vai ter gente aqui ou acolá usando aquele dinheiro, aquele recurso para outros fins, quando não colocando no próprio bolso. Isso é uma constatação. Não presságio, nada disso. Não estou adivinhando, é uma constatação. Permita-me aqui uma fria
Eu era adolescente, trabalhava na fábrica de laje, segunda a sexta, trabalhava firme e duro, estudava à noite. E com o dinheiro do meu salário, eu comprei um relógio numa relojaria. Não foi no camelô, não foi nada pirata, contrabandeado, falsificado, não. Um relógio original. Foi no carnê, inclusive. Mesmo de menor, trabalhando, tive condição de comprar meu relógio de marca e original. Adentrei no recinto a convite de uma pessoa amiga, se chamava igreja. Eu sentadinho lá na minha, de repente o camarada lá na frente começa a falar assim, dê o seu tudo, dê isso para Deus, dê aquilo outro. À medida que ele falava, algumas pessoas iam lá na frente e depositavam não apenas ofertas, o dinheiro, né, dízimo, não sei o que for, mas colocavam inclusive alguns pertences. Quando de repente aquele homem lá na frente fala assim, dê o seu relógio. Que bobo, não se diz o outro. Não foi essa expressão que eu utilizo, mas quem utilizava era a minha saudosa mãe. Ela falava assim, de bobo você tem a cara. Tipo assim, ninguém me engana, não. Eu até hoje falo isso, de bobo você tem a cara. E naquela circunstância, na adolescência, eu não podia ter a cara de bobinho, mas eu não era bobo, não. Trabalhava duro, ralava de segunda a sexta. E quando adquiria aquele produto, de uma forma honesta, aquele camarada lá na frente fala, dê o seu relógio, e foi se dirigindo até mim. Sabe o que eu fiz? Apenas que te quero. Saí, ligeirinho. Nunca mais voltei. E foi a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da minha vida nunca ter mais voltado àquele lugar. Fecha esse parênteses. Para dizer, a melhor coisa que você faz é buscar a verdade na Bíblia. Aí você não vai ter que se preocupar com os falsos ensinos e falsos profetas. Lição que segue, não é somente vida que segue, mas que a gente pode falar um pouquinho mais, então vamos adentrar para o próximo tópico. Eu estava falando contigo, me empolguei, fechei a revista, agora localizei aqui, abri na página de número 41, e que há uma chamada ao arrependimento. Agora a gente vai poder caminhar para o final, falando sobre a intenção do profeta, nunca foi o fatalismo de uma sentença que indicasse na direção de destruição inevitável de homens e mulheres. Em resumo, Deus não quer desgraça de ninguém. Mas acontece que muitas vezes a pessoa cava a sua própria cova e cai dentro dela. É mais ou menos isso. O homem tem livre-arbítrio, cava a própria cova, daqui a pouco, caiu lá dentro da cova. Aí já era. Né? Deus não quer desgraça. Deus não queria desgraça do povo dele, do povo lá da primeira aliança. Deus não quer a desgraça da igreja como o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Diz Efésios, no capítulo 2, o mundo estava dividido, segundo Paulo, em dois, em judeus e gentios. Mas de ambos os povos, Deus faz um só. Inclusive derruba a barreira de inimizade, de separação. Deus só tem um povo, Deus tem a igreja. E todas as pessoas que adentram da igreja é pelo sacrifício de Jesus, é por esse sangue remidor. A pessoa é resgatada das trevas, a pessoa é ressuscitada com Cristo, ela morreu para o pecado, morreu para o mundo. Mas entra aqui uma verdade sobre a responsabilidade que é pessoal, que implica que cada um deve levar a sua própria culpa. Capítulo 18 de Ezequiel nos fala isto. Capítulo 18, versículo de número 20. Vou fazer a leitura, estamos chegando ao final, mas é bom a gente fazer a leitura. A alma que pecar, essa morrerá.
o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Para que você tenha uma ideia, quando fala aqui essa versão, a alma que pecar, vamos ver o que nos diz a NVI. Aquele que pecar, está se referindo à pessoa, tá? Não é a alma no sentido de uma abstração, tipo um espírito. Não, 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 não. É aquela pessoa que pecar, morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E numa outra versão, nova, Novo Testamento, na linguagem de hoje, fala: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Mudei de versão, só para que você venha a ter muito nítido e de forma correta a ideia deste versículo, porque na versão que eu estava utilizando anteriormente, e durante todo o estudo, que é a Almeida Corrigida Fiel, fala a alma que pecar. E, cara, se refere aqui ao espírito do homem, a alma? Não, 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 não. É a própria pessoa. Deus afirmou que não tem prazer na morte de ninguém, no versículo 32. Vamos observar isto? Porque Deus não é um sádico. Deus não tem prazer. Deixa eu ver. Eu não quero que ninguém morra, na versão linguagem de hoje, diz o Senhor. Portanto, parem de pecar e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio, nem do justo. A pessoa precisa o quê? Parar de pecar e viver. Viver de qualquer maneira? Não. Viver em Deus e com Deus. Porque o apóstolo Paulo nos diz que em Deus nós existimos, nos movemos e vivemos. Vivemos, existimos. E esta é a ideia que nós encontramos na palavra do apóstolo Paulo. Deus não sente prazer. Lá no Antigo Testamento, é bom que se diga que quando a pessoa morria, independente de ser crente ou um descrente, nos moldes daquela época, vamos dizer assim, todo mundo morria e ia para o Sheol. O Sheol era o mundo dos mortos. Havia, né, uma concepção de que havia um lugar reservado para os ímpios e outro para os justos. Mas ainda assim, morria e ia para onde? Para o Sheol, o mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos não havia nenhum tipo de relacionamento com Deus. É por isso que o salmista, quando fala, ó Senhor, me livra minha alma da morte, livra a minha pessoa, ou seja, não me deixe morrer, porque se eu for para o Sheol, como que eu vou te louvar? Porque a pessoa não tinha como não ficar louvando e adorando a Deus lá no Sheol, que era o mundo dos mortos, ainda que tivesse um lugarzinho reservado para os justos. No Antigo Testamento, a concepção era a seguinte: morreu, acabou. Mas só vai ganhar um significado no Segundo Testamento quando a gente vê que Jesus vai dizer assim: olha, morreu não é o fim, a morte não é o fim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Aí a pessoa diz assim: como assim? Porque na concepção do Antigo Testamento era diferente um pouquinho da concepção que foi apresentada por Cristo Jesus. Jesus não apenas, vou dizer assim, ele interpreta a lei, mas em alguns momentos, não tocante a este fato, mas ele vai reinterpretar a lei. E Jesus vai mostrar como se dá, entendendo que a revelação é progressiva. A Bíblia tem uma revelação progressiva. Aí chega lá na frente que a gente vai ter aquela doutrina, aquela concepção, não apenas recebendo luz, mas também sendo ampliada para o nosso entendimento. Aquela palavra de Deus, a casa de Israel, é: convertei-vos, deixai vossos ídolos
desviai o rosto de todas as vossas abominações. Capítulo 14, versículo 6. O que estava levando o povo ao cativeiro eram as suas transgressões, por terem abandonado a aliança com o Senhor. Mas Deus estava atribuindo uma responsabilidade de maneira individual a cada um do povo para que se posicionasse quanto ao seu compromisso com Deus. O Senhor não queria que ninguém morresse por causa dos erros nacionais do povo geral. E por isso fez um apelo no meio do profeta. Capítulo 18, versículo 30, está aqui, e nos diz assim, ó. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Mesmo com toda transgressão espalhada, sempre haveria a possibilidade de que, por meio de uma conversão pessoal, a vida de uma pessoa ímpia fosse o quê? Preservada. Se converter da impiedade e cometeu e agir com retidão e justiça, conforme o mesmo capítulo 18, versículo de número 27. Está aqui em tela. Você pode fazer a sua leitura. É isso aí. Hoje em dia, se eu cometo pecado, eu sofro as consequências desse pecado, correto? Sim, é isso mesmo. Mas eu não posso esquecer de que se eu, Gustavo Luiz, cometo um pecado, a consequência dele é enorme, ele se alastra. Um pecado cometido por este, eu vou sofrer a consequência dele, do pecado. A minha esposa vai sofrer a consequência desse pecado. Os meus dois filhos vão sofrer a consequência desse pecado praticado por este. A minha igreja vai sofrer, quando eu falo minha igreja, porque eu pertenço à igreja de Cristo Jesus, a igreja vai sofrer a consequência desse pecado. A sociedade, de uma forma direta, não indireta, vai sofrer a consequência desse pecado. Então, quando a gente fala em doutrina do pecado agora no finalzinho, já que a gente falou sobre arrependimento, converter, que é uma necessidade, a gente tem que levar isso a sério. E eu termino com as palavras do saudoso pastor Wilson Shedd. Uma vez, eu escutei ele pessoalmente algumas vezes, e ele disse assim, numa ocasião, a gente tem que pecar menos. Lembra de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e escolhas? Porque nós somos livres? Se nós somos livres em Cristo Jesus, se nós morrermos todo santo dia para o pecado, para o mundo, e estivermos realmente ressuscitados com Cristo Jesus, de tal maneira que, parafraseando o apóstolo Paulo, a gente não viva, mas Cristo viva realmente em nós, sabe o que vai acontecer? A gente vai decidir, a gente vai escolher pecar menos. Ah, deu vontade de falar uma coisa, um desaforo. Não fala. Vai magoar outra pessoa, vai entristecê-la, vai causar uma situação realmente constrangedora. Não fala. Porque depois que derrama o leite, depois do leite derramado, não tem mais o que fazer. Ah, eu vou fazer isto. Não faça, melhor que não faça. A gente precisa tudo, vou dizer, viver de tal maneira que a nossa vida seja, a partir do pensar, do falar, do agir, esteja alinhado à vontade de Deus. A gente tem que andar no compasso da graça. Não tem um compasso? Tem aqui, na escola a gente tinha aquele compasso, que a gente tenta fazer aquele círculo. É isso, a gente vive e o nosso ambiente no compasso da graça. E no compasso da graça, a gente não vai banalizá-la.
Ah, eu vou pecar mais e mais porque Deus é gracioso. Não. Será que a gente vai continuar pecando mais e mais porque Deus é gracioso? De modo nenhum. Porque a gente já conhece o Senhor. A gente já sabe quem é Ele. E a gente pode, deliberadamente, decidir, todo dia, pecar menos. Ah, dá vontade de assistir um filme cujo teor não é saudável, não é cristão. Vai pagar para ver? Não assista. Ah, vai ouvir uma música cheia de palavrão, mundana. Não ouça. Se você conhece pessoas que têm um jeito impalavreado, não paupérrimo apenas, mas desse nível, não tem palavras de baixo calão, palavrões, camarada é boçal, pode ser político que fala palavrão a pampa, pode ser qualquer pessoa da sociedade com dinheiro ou sem dinheiro, não importa. Você vai colocar os seus ouvidos diante de pessoas assim? Claro que não. Evita essas pessoas. Evita alguns lugares. Evita, quando fala alguns lugares, não são lugares físicos, não, lugares virtuais, plataformas que oferecem um monte de coisas, vantagens e desvantagens, não apenas de cunho sexual, mas também na questão material. Sai fora disso, tem muita furada. Que tem de crente que manda de vídeo para mim. Olha, esse negócio aqui é rentável. Você não faz absolutamente nada. Quando vai ver, é pirâmide. Um sistema financeiro que não se sustenta, que come um pé. Alguns pouquíssimos ganham e o restante perde. Gente, não entra em pirâmide. Quer pecar menos? Não tem uma chamada Gatonete, uma internet clandestina. Não fica pagando para pessoas sem escrúpulo e você também sendo inescrupulosa, porque faz a mesma coisa. Fica pagando gatonete. Não é só gatonete, não, internet que é ilegal. Às vezes, vou colocar aqui um relógio aqui para medir uma medição, faz lá um gato, vou dizer, na rede elétrica para pagar menos energia, ainda mais nessa onda de calor. Para com isso. Peca menos, gente. Você tem como pecar menos. Você não precisa entrar num conluio para se dar bem, pisando em cima de outras pessoas. Para que isso? Se contenta com o que tem. Ah, mas eu tenho um carro, queria ter outro carro. Se contenta com o que tem. Ah, eu não tenho carro nenhum, anda de transporte público, mas anda de cabeça erguida. Seja um homem íntegro, seja uma mulher íntegra, completa, inteira. Não perfeito, porque ninguém é. Mas não entra por esses atalhos, não. A gente precisa não apenas pecar menos, como disse o saudoso no seu chat, mas a gente precisa, quando não, a semelhança do povo de Israel, se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, de modo que não venhamos mais cometê-los. Aí sim, a gente vai ver que a nossa vida vai ganhar sentido. É por aí. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui e que a gente venha estar aí pronto para continuar nessa jornada de aprendizado. Lembrando que, se você chegou até aqui, você pode entrar em contato comigo. Eu tenho um e-mail, você pode mandar uma mensagem, pr. Gustavo Luiz, esse Luiz é com Z, arroba yahoo.com.br. Vou repetir pausadamente,
O e-mail pr.gustavo.luiz@yahoo.com.br. Quem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode anotar aí, DDD 21 97 403 2889. Ao entrar em contato comigo, logo de cara, coloca assim, Revista Compromisso ou Cantinho Teológico. Cantinho Teológico é a nossa plataforma. Cantinho Teológico ou Revista Compromisso, uma alusão aqui a esse teor dessa playlist, você entra em contato comigo, porque eu já vou adicionar você e não vou bloquear. Porque quando vez ou outra aparece alguém lá, cheio de gracinha, mandando coisas que não é devida, e sempre vai encontrar aí um espertalhão, um fanfarrão, e a gente quer evitar esse tipo de transtorno, tá bom? Mas será um prazer a gente conversar, a gente trocar ideias, e inclusive tem em alguns vídeos a descrição de uma entrada no WhatsApp, que já é um grupo específico, que fala que dá a possibilidade da pessoa de entrar no grupo da revista Compromisso, e lá ela pode fazer perguntas, solicitar PDF, etc e tal, a gente está ali para servir, tá bom? Feito isto, termino agora de uma vez por todas e até a próxima lição. Deus abençoe.